Quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum, dia de Santa Inês, Virgem e Mártir. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de evangelização. Por favor, se inscreva no canal, clique em gostei, depois você deixa um comentário para me ajudar. Queridos, tomemos o evangelho que está em Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje nos leva novamente à sinagoga, que é o lugar de oração, o lugar de encontro com o próprio Deus. Mas o que deveria ser um espaço de comunhão, um espaço de misericórdia, um espaço de conversão, se torna palco de julgamento e de dureza de coração por parte dos fariseus. Jesus entra ali na sinagoga e lá naquele local encontra um homem com a mão seca. Um homem ferido, um homem limitado, talvez um homem esquecido, cheio de traumas, talvez um homem que perdeu a confiança em si mesmo. E diante deste homem estão também os fariseus, que estão, na verdade, mais preocupados com as regras do sábado do que com a dor daquele irmão que está padecendo. E é nesse cenário, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus nos revela mais uma vez o rosto salvífico de Deus. Um Deus que não se conforma com corações endurecidos e que sempre acolhe o bem, que quer dar a vida, que quer mostrar o caminho do amor, que quer nos fazer ir para o céu, que quer nos ensinar o caminho da conversão. Então vejam, meus irmãos, que o evangelho começa nos apresentando aquele homem com a mão seca. Nós não sabemos o nome daquele homem, nem há muitos detalhes sobre este homem, mas bastam essas poucas palavras para que nós possamos imaginar a sua dor. Queridos, veja, uma mão seca é uma mão que não pode trabalhar, é uma mão que não pode abraçar, é uma mão que às vezes não consegue ajudar. Quanta carga emocional este homem está carregando, quantos anos assim, quantos sonhos foram deixados de lado. É um símbolo, inclusive, da vida que está paralisada, de uma fé enfraquecida, das relações que se romperam. Não sei, nós podemos imaginar a nossa mão seca, seja que está ressequida em nós. Nós podemos nos ver nesse homem. Quantos homens, quantas mulheres de mão seca, entre aspas, claro, né? Como eu disse, talvez o seu coração que está seco, talvez a sua vida que está seca, a sua esperança que está seca, a sua fé que está seca. Meus irmãos, nós todos podemos ser este homem da mão seca. Pessoas que perderam o ânimo, famílias que já não se falam, jovens que estão sem esperança, corações que deixaram de se abrir para Deus. Ou seja, quando nós falamos da mão seca, nós também podemos ver o nosso próprio coração que se fechou, a nossa fé que esfriou, ou o amor que se tornou costume. É só mais um ato, mas não é amor. Jesus, porém, vê aquele homem. O texto bíblico é claro, Jesus vê, Jesus olha a partir de dentro. Isso é um gesto de amor. Quando ninguém mais nota a dor daquele homem, quando ninguém mais nota a dor do outro, Jesus enxerga. Então, queridos irmãos, Jesus enxerga a sua dor. Não sei como você está hoje, não sei qual as dificuldades ou quais as dificuldades você está passando, mas Jesus está te enxergando aí a sua dificuldade com seu marido, com a sua esposa, a dificuldade com seus filhos, na sua pastoral, na sua vida financeira, na sua luta contra os seus pecados, contra os seus vícios. Jesus está te vendo, ele não passa adiante, ele não se esconde, ele se aproxima. Por quê? Porque ele quer nos curar, Jesus quer nos salvar, Jesus quer nos devolver a dignidade de filhos de Deus. E enquanto Jesus quer curar, por outro lado, tem os fariseus que querem vigiar. O fariseu é um homem entendido da palavra de Deus, sabe a Bíblia quase de cor.
mas o coração dele é duro, afastado de fato do coração de Deus. E aqui está o problema, meus irmãos. Eles estão ali não para louvar, mas para acusar. Quantos de nós podemos ser, sim, e precisamos ser católicos de igreja? Nós lemos a Bíblia todos os dias, confessamos todos os meses, comungamos no mínimo todos os domingos, fazemos adoração e eucaristia, somos padres, estamos casados, somos batizados, devolvemos o dízimo, estamos na pastoral. Mas tomemos cuidado, meu irmão e minha irmã, para que isso não nos faça vigiar quem ainda não está. Significa que o outro não precisa vir fazer essas coisas? Claro que sim, mas cada um tem o seu tempo, e Jesus faz uma pergunta que vai direto do coração deles e também pode tocar o nosso coração. É permitido no sábado fazer o bem ou não? Salvar uma vida ou matar? E eles se calam, um silêncio meio que pesado, podemos, é claro, imaginar, não está escrito no texto, mas gosto sempre de imaginar essas coisas. E meu irmão, o silêncio de quem perdeu a sensibilidade. É o silêncio de quem já não escuta a voz da consciência. Jesus se entristece e se irrita, nos mostra o Evangelho, por causa da dureza dos corações daqueles homens. Às vezes, nós também podemos cair nessa armadilha, quando o costume se torna mais importante do que a compaixão. Quando nós falamos, sempre foi assim. Tem muito em paróquia isso, não sei se você já observou. Às vezes, algum coordenador novo, um padre novo, quer dar alguma ideia. E essa ideia pode ser boa, claro que precisa ser analisada, precisa ser gestada, precisa ser avaliada, nem toda ideia nova é boa, mas às vezes as pessoas, não, porque sempre foi assim, aí não dá oportunidade para algo novo, e talvez esse novo é bom. Quando sempre foi assim, se torna desculpa para não amar. Não vou fazer isso porque sempre foi assim. Ei, para que isso? Meu pai nunca fez isso, por que eu não faço? Por isso eu não faço. Então por que você não começa a fazer quando o medo de errar é maior do que o desejo de fazer? Queridos, Jesus nos chama hoje a um discernimento novo. O verdadeiro cumprimento da lei, da Sagrada Escritura, está no amor, que é sacrifício, no amor que se doa, no amor que tem paciência. A lei está aí, a Sagrada Escritura está aí para proteger a vida e não para aprisionar a vida. E quer nos conduzir à verdadeira vida, que é a vida eterna. Então, vem essa palavra salvífica de Jesus. Estende a mão, queridos. O homem poderia ter duvidado, o homem poderia ter dito, mas a minha mão está seca, não adianta, já fui no médico, não resolve. No entanto, ele faz o quê? Ele simplesmente confia, ele estende a mão e olha que a mão foi curada. O milagre acontece nesse gesto da fé, é quando nós obedecemos à voz de Jesus, mesmo sem entender tudo, e que tudo o que ele pede, tudo que a graça exige. E quantos de nós estamos aí passando por momentos de sequidão, mãos secas, corações áridos, no casamento, nos nossos ministérios, mas meu irmão, confia. Se Deus te chamou, Ele está aí para te segurar, confia. Jesus não apenas devolve o movimento físico daquela mão, mas devolve também a dignidade daquele homem. Agora ele vai poder trabalhar, ele vai poder abraçar, ele vai poder apertar a mão de alguém, ele vai poder servir, ele vai poder viver plenamente de novo, tocar um violão, tocar um teclado, não sei, fazer uma comida. Também nós somos convidados a estender a nossa mão ao próximo, à reconciliação, à oração, à missão. A mão estendida é sinal de uma fé e de uma abertura. Enquanto os fariseus cruzam os braços, Jesus nos ensina a estender as mãos, estender a mão para ajudar e para que nós também sejamos curados. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse evangelho é um espelho. Como assim? De um lado está o homem com a mão seca, imagem de nossas feridas, limitações, pecados, vícios. De outro lado estão os fariseus, imagem das resistências e durezas do nosso próprio coração. E no centro está Jesus, aquele que vê, aquele que ama, aquele que se aproxima, aquele que quer salvar. Hoje, ele também nos diz, estende a mão, vamos lá meu irmão, estende a sua mão, o que está ressequido em você, estende para Jesus, estende a mão para perdoar, estende a mão para ajudar, para recomeçar, estende a mão na oração, estende a mão para tocar no coração de Deus, estende a mão na caridade, estende a mão para tocar no irmão, e assim, curados pela misericórdia de Cristo, você pode ter certeza que nós também vamos ser instrumentos de cura, de paz, de salvação na vida do próximo,
Portanto, que o Espírito Santo seja derramado em cada um de nós, que nós saibamos, tenhamos essa humildade de estender as nossas mãos, de oferecer as nossas feridas, também de tomar cuidado para não ficar julgando o outro, porque cada um tem a sua mão ressequida, acontece que talvez uma mão ressequida está escondida e a outra não. Que o Espírito Santo nos ajude, que a Virgem Maria interceda por cada um de nós. Amém! Queridos, muito obrigado, Deus te abençoe, Deus te proteja, porque você está aqui. Escreva aqui nos comentários: Senhor, cure a minha mão. E você sabe qual parte você precisa dessa cura. Senhor, cure a minha mão. Outra frase, palavra que te chame a atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e mandar este evangelho para frente. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.